Olá, estamos iniciando agora mais um episódio do Desconhecidos Podcast e hoje a gente tem a honra de receber a Laís da Silva. É uma pessoa extremamente determinada atrás dos seus sonhos, das suas vontades e que tem uma jornada incrível e que veio compartilhar um pouco com a gente hoje. Seja muito bem-vinda, Laís. Obrigado, gente. Boa tarde para vocês, boa noite para mim. Eu tinha que fazer essa piada, vai. Eu, Sabrina Nascimento, junto com o Felipe Barcelos, estamos iniciando agora mais um episódio do Desconhecidos Podcast. Muito obrigado, Laís, por ter aceitado o convite e estar participando aqui hoje conosco. E para começar o nosso podcast, eu gostaria de perguntar para você, quando você deita a sua cabeça no travesseiro no final do dia, o que define para ti que você teve um dia de sucesso? Quando eu consigo cumprir tudo que eu propus para mim para cumprir aquele dia. Lógico que eu não coloco como obrigação isso em mim, mas eu me sinto muito bem quando eu consigo cumprir minhas metas do trabalho e me sentir bem também. Isso é importante quando você falha, você se sentir bem mesmo assim, deitar a cabeça no travesseiro e falar, beleza, eu não consegui fazer tudo, apesar de querer fazer tudo, mas também não me sinto culpada. Então, tem esses dois. Quando tudo dá certo e quando tudo dá errado. Então, é isso. Me sinto bem quando essas duas situações acontecem. É interessante você já trazer a importância de se sentir bem, mesmo quando falha, de não se cobrar, quando erra, né? Quando se permite arriscar. Isso é algo recente ou é algo que você sempre trouxe com você? Como foi esse processo de entender a falha como aprendizado? É engraçado que nós, como seres humanos, a gente, por mais que as pessoas falem pra gente, olha, não se sinta mal quando algo der errado, não adianta, a gente vai se sentir. Então, acho que é pela experiência de tantas vezes se frustrar por algo não ter dado certo, mas no outro dia ou no outro mês as coisas se ajeitarem, se acertarem, e eu falar, nossa, tá bom, eu não precisava ter perdido aquele tempo, sei lá, me autodepreciando ou me sentindo mal, porque de alguma forma as coisas vão se ajeitar. Então, é uma coisa que eu trabalhei ao longo dos anos em mim. É um erro, uma falha, é só um caminho que a gente sabe que não precisa correr para ele de novo, né? Exatamente. Muito bom. Laís, você começou o episódio falando da piadinha, né? Boa tarde pra gente, boa noite pra você. E gostaria de saber um pouco da sua trajetória, por que boa noite para você, onde você está nesse momento, como você foi para aí, o que você fez, o que você tem feito. Então, agora eu estou no intercâmbio do doutorado, pelo programa de intercâmbio da CAPES. Não foi fácil chegar até aqui, foram 2 longos anos lutando contra corte de bolsa, contra burocracias, assim, por coisas, meu Deus do céu, por coisas mínimas, enfim, coronavírus também, muito importante isso, foi uma coisa que me impediu bastante também, e é isso. Depois de toda essa jornada, de ter perdido muitos cabelos da cabeça, eu consegui realizar, enfim, esse sonho que faz muito sentido para minha parte pessoal, mas exclusivamente também para me sentir bem como profissional, porque até aqui o caminho não foi fácil, e estar aqui hoje, realizando isso que eu planejei, que eu quis realizar desde o final da minha graduação, é se sentir uma super heroína para mim mesma. Enfim, é isso. Você faz doutorado em qual assunto? A minha linha de pesquisa se chama ecotoxicologia. Então, na nossa área, a gente estuda o efeito dos contaminantes nos organismos. Então, é eco de ecologia e toxicologia dos estudos de contaminação e avaliação de impacto ambiental. Tirando os cortes de bolsa, qual foi a sua maior dificuldade para chegar onde você está hoje? Tirando os cortes de bolsa. Bom,
viver não viver com as bolsas que são ofertadas pelo governo, porque faz muitos anos já, eu não sei o ano, quantos anos exatamente, que as bolsas não são reajustadas. Então, não é fácil viver somente com isso, como um pesquisador. E também eu senti muita dificuldade por causa da minha origem, né, de escola pública, senti muita dificuldade na universidade pública, meu Deus do céu, e tive que várias vezes controlar a minha baixa autoestima de, por exemplo, eu estou aqui no doutorado, e quando eu iniciei, eu não conseguia falar nada de inglês, todos os meus outros colegas que vieram de outros tiveram uma educação melhor, sabiam falar inglês, já tinham viajado, já tinham essa experiência. E eu, como doutora, eu tenho que ter essa habilidade em inglês. Então, essa foi uma grande dificuldade até aqui. Então, estar aqui também, hoje é muito importante para me sentir bem como cientista, entendeu? Então, eu acho que foi isso. Além de se sentir bem como cientista, como pessoa, você olhando toda a sua trajetória, sua jornada, como você se sente hoje, né? Você mencionou um pouco de heroína, mas internamente, essa baixa autoestima que você mencionou, tem trabalhado, como que tem sido essa construção da Laís, porque não é só o doutorado, né? Não é só a construção de pesquisadora, é toda uma jornada pessoal também. Olha, durante muito tempo, eu me senti muito cansada, não foi fácil, e eu não gosto de alguma forma, romantizar o sofrimento, porque eu acho que o caminho não deveria ser dessa forma. Então, muitas vezes foi muito difícil. Tem até... Durante a minha pós-graduação, eu também adquiri depressão, eu sofri bastante. Então, hoje, eu sinto que, sim, eu tenho essa sensação de super heroína para mim mesma, porque não foi fácil, não foi fácil. Mas confesso que, às vezes, eu me sinto cansada, sabe? De todo dia ter lutado tantas batalhas difíceis e estar tanto tempo na guerra, você se sente, às vezes, cansado. Mas me sinto bem, a autoestima está melhorando muito agora, tanto como pessoa quanto pesquisadora, porque eu realmente estou arriscando aqui. E é isso. É uma satisfação e uma gratidão tão grande que não dá para pôr num cartaz, como a gente faz aqueles memes, né? E quando você cansa, o que te mantém no trilho? O que te mantém no foco? O que te faz olhar e pensar, eu não posso desistir aqui, eu já andei isso tudo? Porque eu coloquei... Quando eu cheguei no fundo do poço, com a minha depressão em 2018, eu pensei que a vida, quando eu perdi todo o sentido da minha vida, eu pensei que eu deveria me agarrar em um sentido da vida que não fosse só meu. E eu cheguei à conclusão que o sentido da vida é a gente fazer diferença na vida das outras pessoas. A gente fazer alguma coisa para o mundo, sabe? Então, todos os dias eu penso que eu quero chegar até onde eu propus para mim, sabe? De sentar um dia, olhar para trás e falar, eu realmente consegui fazer alguma diferença, sabe? Para alguém, para... Enfim. Essa sensação de querer fazer alguma coisa pelas outras pessoas que me mantém animada e... Enfim, tá, vamos tomar um gole de água e bora para a luta de novo. Nesse período que não é fácil, né, atravessar, mas que você mencionou que conseguiu atravessar,
quais os mecanismos, quais tipos de ajuda você buscou, como você lidou com esse sentimento, bom, estou nessa situação, o fundo do poço, como você nomeou, o que eu vou fazer a partir de agora? Então, confesso que eu resolvi buscar ajuda um pouquinho tarde, né? Geralmente é assim mesmo, a gente não consegue aceitar inicialmente que está depressiva, precisa de ajuda, mas quando isso aconteceu, eu procurei ajuda psicológica, então eu já tinha iniciado uma terapia, mas aí eu procurei um psiquiatra, que eu comecei a ir no psiquiatra lá na UFSCar, tem um centro médico lá na UFSCar. E aí foquei no que eu poderia fazer para me ajudar. Então, foquei nos exercícios, em estar com amigos, avisei uma amiga minha mais próxima, a que morava comigo, que, olha, eu não estou bem, se você vê alguma coisa que você ache muito fora da curva, vem até mim, porque eu não vou conseguir pedir ajuda às vezes. Então, eu pedi para ela ficar meio que de olho em mim. Então, foi isso. Foram exercícios, terapia, psiquiatra e o apoio dos amigos. Muito bom, Laís, você trazer esse tema muito importante, principalmente os alunos da pós-graduação que frequentemente falam, bom, olha, nossas bolsas não são ajustadas, a gente tem uma carga de trabalho muito grande, né? Porque é interessante também para quem está nos ouvindo entender o que é uma bolsa. Não um dinheiro que você ganha, é como se fosse um salário, só que, enfim, você pode falar melhor que eu, mas é um salário que você não tem hora extra, você não tem férias, né? Você não tem feriado, você não tem nada. Se tiver trabalho no laboratório no final de semana, 24 horas por dia, você vai ter que ir lá e fazer, né? Então é muito importante mesmo esse diálogo e trazer isso para a conversa. Você disse do esporte, né? Nas redes sociais você compartilha bastante a importância da corrida na sua vida. E como foi essa descoberta? Como que é atravessar uma linha de chegada? Conta pra gente. Nossa, foi incrível. Engraçado que eu comecei a correr inicialmente por um problema de autoestima, porque eu não me sentia bem com o meu corpo e resolvi começar a correr, mas comecei a levar a sério depois que eu comecei a me sentir mal, né? E é muito incrível, assim, porque eu corro em grupo, né? E é sensacional compartilhar a sensação de superar seus limites, sabe? Então, cada quilômetro a mais faz muita diferença e, para mim, o dia mais incrível foi no dia que eu finalizei a meia maratona e foi numa época que, de alguma forma, eu senti que eu estava conseguindo lidar com a depressão também. Então, foi um marco, assim, para minha saúde mental e física, quando eu cruzei a linha de chegada. Mas, enfim, e aí depois veio o coronavírus, mas, enfim, a gente supera. Mas é muito boa a sensação de alcançar cada quilômetro a mais, sabe? E eu me dediquei muito a isso, porque você, por exemplo, para fazer a meia maratona, a gente treinou durante 3 meses, correndo 3 vezes por semana, para chegar lá bem, e eu estava muito bem aquele dia. Foi um trajeto muito difícil e, meu, é tão boa a sensação, sério. Se eu pudesse falar para as pessoas, olha, sério, vocês façam isso, porque é muito satisfatório. Na hora Eu que acho você. que foi isso. Pode falar. Na hora que você cruzou a linha de chegada, associando também com o processo de você estar melhorando da depressão, ter conseguido correr meia maratona chegando até o final, o que passou na sua cabeça na hora que você cruzou a linha de chegada? Na hora que você estava olhando ali os últimos 50 metros, o que passava na sua cabeça? Qual filme que
que passava na frente dos seus olhos? É muito engraçado que os meus amigos sempre falam: caramba, você é muito forte, você é muito forte. E eu me vejo totalmente ao contrário, assim. Eu sei da minha trajetória, eu sei tudo que eu fiz, mas de alguma forma, eu nunca confiei em mim. É muito louco, porque eu fiz tantas coisas sem suporte familiar, enfim. E mesmo assim, eu não confiava em mim. Então, quando eu estava ali nos últimos 100 metros, eu só pensava: é verdade, você é forte mesmo. E você não pode mais negar isso. Então, foi um marco muito. Olha, quase que eu falei uma palavra. Foi um marco muito importante para mim. Fica à vontade para falar a palavra que quiser. Não, é uma história realmente muito foda, porque ali na corrida é você por você. Não tem ninguém te colocando nas costas, não tem ninguém te puxando num carrinho, não tem Sim. ninguém massageando a sua perna enquanto corre. É você por você, não tem outra pessoa a não ser você ali concluindo a prova. Então, eu acho sensacional. Sim, nossa, eu acho muito foda também. Então, eu falei a palavra sem pensar agora. Então, foi muito bom me ver fazendo isso, porque realmente eu sempre tive dificuldade para confiar em mim, sabe? Então, eu sempre achei que, não, eu estou fazendo isso por causa, sei lá, de tal pessoa que me ajudou. Lógico, eu tenho amigos tão maravilhosos ao meu lado o tempo inteiro. Eu acho que eles são uma força muito grande. Mas sabe quando você não confia em você? Nunca. Eu sempre fui assim, eu nunca confiei em mim. E eu sempre fazia alguma coisa para me autodepreciar, sabe? Então, acho que isso acabou, assim, de alguma forma. Agora é muito fraco em mim. Às vezes eu me sinto mal com uma coisa ou outra, eu me permito me sentir mal. Eu falo: tá bom, você quer se sentir mal? Então você sente. Pega um dia para me sentir mal e sentir tudo aquilo que eu quero sentir, depois eu trabalho aquilo. Não, beleza, agora vamos lá, vamos voltar ao normal. A importância é escolher os amigos certos, né? Porque se você escolhe amigos que não fortalecem o seu ambiente, não te colocam para cima, não te desafiam, não te motivam, no momento que você se sente mal, você só iria mais para baixo. E como você disse, tem amigos que te dão energia, na hora que você se sente mal, eles te colocam para cima, você tropeça e já está em pé de novo. Sim, isso é verdade. Eu já tive algumas más escolhas, infelizmente, principalmente em relacionamento, mas eu tive muitos amigos, tenho muitos amigos importantes que me acompanharam durante muito tempo, ou às vezes eu passei um curto tempo na vida dessa pessoa, como eu passei do lado da Sá, por exemplo, mas é aquele tipo de amizade que é aquela força que, como a pessoa carregasse a sua bateria, sabe, por um tempo, para te ajudar a caminhar, sabe? Então, eu acho que durante muito tempo da minha vida, minha bateria foi carregada pelos meus amigos, enquanto eu não era possível eu mesma carregar a minha bateria, sabe, me impulsionar para frente. Eu até aproveito o espaço, assim, para agradecer imensamente, porque a Laís foi uma pessoa-chave, assim, no início da Sabrina que é hoje, sabe? Porque eu via uma pessoa tão forte, uma pessoa tão dedicada, passando vários perrengues e mesmo assim continuando, que eu olhava para o lado, olhava para o outro e falava: meu, eu não posso desistir, tem que fazer o que tem que ser feito. E assim, foi essencial na construção de uma Sabrina transição adolescente para a vida adulta ali. Então, fica aqui meu agradecimento, de verdade, pela inspiração, porque, sério, você colaborou muito com a construção do que eu sou hoje. E queria aproveitar a fala para perguntar, né? Você falou da linha de chegada e chegar lá, a sensação incrível,
quais outros pontos na sua vida que são linhas de chegada que você fala, nossa, eu cheguei até aqui, como eu sou foda. Bom, deixa eu pensar. Eu acho que você diz alguns marcos, assim, algumas coisas que eu conquistei, que eu penso que, eu sou foda, é isso? Deixa eu pensar. Acho que, uma das coisas foi passar no mestrado, foi uma coisa muito importante para mim, porque eu mudei de cidade, mudei de vida, foi, assim, uma coisa muito importante para mim mesmo. E depois disso, foi entrar no doutorado, foi muito importante para mim. Publicar meu primeiro artigo em inglês que eu escrevi foi muito foda, eu me senti muito bem. E depois, uma coisa que foi do caramba, foi 2020, eu ganhei um prêmio em dinheiro para ir apresentar meu trabalho nos Estados Unidos. E só 2 pessoas da América Latina foram escolhidas para esse prêmio, e eu ganhei. E eu peguei a minha mochila, né, como diz a música, mochila nas costas, radinho na cintura, e eu fui sozinha para lá. Foi minha primeira experiência, assim, falando inglês. Eu fui sozinha, dei a cara a tapa, só fui com a mochila e apresentei meu trabalho em inglês lá. E, nossa, foi uma sensação tão incrível. E, e é muito louco, porque pela primeira vez eu lembro, como se fosse hoje, eu estava cruzando uma ponte, indo encontrar o pessoal num bar depois do congresso, e eu parei andando na ponte e eu pensei, cara, se isso é felicidade real, assim, porque eu nunca senti aquela sensação que eu senti naquele momento. Então eu pensei, se isso é felicidade real, nossa, felicidade é uma coisa muito foda de se sentir. Porque eu me senti tão bem, mas tão bem, para a gente entender, lógico, felicidade são momentos felizes, ninguém consegue estar daquele jeito o tempo todo. Mas é tão incrível essa sensação, então eu me senti assim, muito bem. E a última sensação foi chegar aqui, depois de 2 anos tentando chegar aqui. Foi incrível a sensação. Tanto que foi tanta adrenalina para chegar aqui, que depois que eu cheguei aqui eu dormi por 15 horas. Então, acho que foram marcos, assim, muito importantes para mim. Laís, você olhando a Laís de hoje, né, e a Laís, por exemplo, quando estava na escola, quais foram as referências que você teve para poder falar, bom, vou me inspirar, eu posso mais, vou ser doutora, vou pesquisar, vou trabalhar com isso, é isso que faz meu coração vibrar? Engraçado que minha primeira inspiração foi uma professora minha de matemática da 5ª série. Eu lembro dela até hoje, e eu via ela dando aula e falava, eu quero ser como ela. Que, lógico, meu primeiro sonho da vida era ser cantora, mas isso é outro capítulo, né? Mas, fora esse primeiro sonho, o segundo era ser professora. Então, essa foi minha primeira inspiração. Depois dela foi uma professora de biologia minha, que foi da 8ª série até o 2º ano do ensino médio. Então, eu me inspirava muito nela, muito mesmo. E aí, depois eu tive outras referências de professores. Na faculdade, quando eu fiz a FATEC durante 1 ano, também tive 2 professoras que me inspiraram muito mesmo, de verdade. E quando eu entrei na Unifesp, eu tive professores assim que me inspiraram
demais. Então, eu acho que todas as minhas inspirações foram aonde eu queria chegar, que foram os meus professores. Sempre olhei para algum deles e pensei, nossa, eu quero ser como ele, sabe? E é isso. Então, essa paixão já vem desde cedo, né? Você fala desde a quinta série. Então, desde cedo você já tinha uma noção do caminho que você gostaria de trilhar. Sim, vem desde cedo e é muito engraçado, porque geralmente tem pessoas que escolhem a carreira acadêmica porque gostam da pesquisa, mas eu sempre escolhi a carreira acadêmica porque eu queria ensinar, queria ser professora. Lógico que eu escolhi o mestrado e o doutorado porque eu achei que eu não tinha jeito com crianças, então por isso que eu não fiz pedagogia, apesar de eu ser a tia legal, que as crianças ficam que nem macaquinho, tia, vamos brincar. Mas mesmo assim, eu achei que, como eu precisei de muito suporte na minha adolescência e não tinha ninguém ali para segurar minha mão, no começo da minha fase adulta, eu pensei, eu preciso estar ali para alguém também. Então, é muito importante essa fase entre a adolescência e entre o começo da faculdade. A gente cresce num tanto ali, a gente está absorvendo o tempo todo e aquela parte que a gente está ali vai definir muito o adulto que a gente vai ser. Então, essa minha vontade de fazer diferença na vida das pessoas, lógico, de uma forma positiva, é o que eu quero, me inspirou para ser professora universitária, que é o caminho onde eu estou almejando aí. O que te levou a buscar mais, um passo a mais? Porque você poderia ter sido professora universitária fazendo ainda um mestrado no lugar na sua cidade, fazendo um doutorado mais próximo, não indo para outro país. O que te levou a buscar um novo nível, um novo desafio, buscar algo que te desafiasse mais? O que te motivou a buscar o mais difícil? Nossa, que pergunta difícil, né? Menino, sabe que eu não sei se eu sei responder essa pergunta, mas eu sempre, eu me considero, hoje eu aceito que eu sou uma pessoa ambiciosa e, e eu queria, acho que eu queria de alguma forma testar os meus limites e testar tudo que eu pudesse, assim. Então, por exemplo, engraçado que na graduação, quando eu estava lá na Unifesp, um ex-sogro meu me perguntava, e aí, o que você vai fazer depois da graduação? E eu falava, eu vou fazer doutorado na USP. Aí ele falou, mas já tá tudo certo? Você tem algum professor, tem alguma coisa? Aí eu falava, não, eu tô falando que eu vou fazer doutorado na USP. E eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer, nada, absolutamente nada. E aí, no final da graduação, assim, no 48 do segundo tempo, foi que o meu orientador do mestrado me chamou para fazer uma prova em São Carlos. E era na USP. Eu falei, viu? Pronto, eu vou fazer. E aí, quando eu entrei no doutorado, o pessoal estava falando sobre intercâmbio, né? Porque quando já estava no mestrado, o pessoal do doutorado já falava, eu preciso ver um lugar para eu fazer intercâmbio, essas coisas. E aí eu já comecei a falar, não, eu vou fazer intercâmbio na Holanda, com um professor que, nossa, o professor daqui é incrível. Então eu já comecei a falar aquilo, vou fazer intercâmbio com o professor Paul, e aí a pessoa falava, mas você já falou com ele? Eu falei, não falei, mas eu vou falar, vai dar certo. Então acho que eu sempre fui querendo mais, tão naturalmente, assim, eu não sei explicar. É uma coisa meio inexplicável, assim, mas eu sempre quis mais, assim, sempre quis ver até onde eu pudesse ir. Mas é inexplicável, assim, não tem nada lógico, nada planejado, assim, só vou na onda. Dá para fazer isso? Tá bom, vou tentar. E é Eu isso. acho incrível. E quando você
fala a história desse jeito e fala que não tinha noção da sua força, eu fico assim, como? Porque, para mim, você contando essa história, fica muito óbvio o quão forte você é, o quão disciplinada e determinada você foi para chegar onde está hoje. Porque no momento que você se vê no fundo do poço e não desiste, não abre mão de um mestrado em outro lugar, um doutorado fora do país, para mim isso é totalmente força. Não tem outra palavra que não seja força e foco no que você está buscando. Porque se fosse qualquer outra pessoa, ou a grande maioria das pessoas, elas teriam chego e falado, não, para que eu vou terminar o mestrado aqui? Para que eu vou tentar um doutorado em outro país? Já está tão difícil, vou buscar algo mais fácil. Não que também seja fácil continuar aqui no país, porque aqui também é extremamente desvalorizado. Então, mas para mim é totalmente sinônimo de força tudo que você percorreu. E eu acho incrível. Hoje você consegue enxergar e falar, nossa, tudo que eu passei só pode ter sido força e disciplina, se não outra coisa. Sim, eu só quero meio também deixar claro que a gente tem uma visão errada de nós mesmos. Isso é muito importante. Todo mundo que for ouvir esse podcast, que olhe para si, pense, será que eu não estou me autodepreciando? Será que eu não estou confiando em mim? Porque, sei lá, por qualquer outra coisa, mas você é capaz, sabe? Eu acho que todo mundo é capaz de lutar por um sonho e vai sempre ter momentos difíceis, sempre. Mas a gente é muito mais do que a gente pensa. E é engraçado que é aquela coisa, os meus amigos têm uma visão de mim, mas eu sempre tive uma visão disturbada, assim, esqueci a palavra, uma visão, isso daí mesmo, uma visão errada, sabe, de nós mesmos. Então, é muito importante a gente se autodescobrir. E não é fácil, não é fácil. São longos 4 anos de terapia para realmente confiar em mim. Então, confiem em si mesmo, sabe? Confiem, porque pode parecer difícil, pode parecer que você está fazendo tudo errado, pode parecer que você não vai conseguir, mas independente, se você não conseguir uma coisa que você queria, específica, outra coisa vai surgir, outra coisa vai rolar e vai ficar tudo bem, porque você é capaz. Então, eu tô falando isso porque eu tive que trabalhar muito isso na minha cabeça. Muito, muito, muito. Então, como diz a Dora de Procurando Nemo, continue a nadar, sabe? Continue a nadar sempre, porque você é muito capaz. Eu gosto de uma frase que fala assim, caminha que o caminho se abrirá, né? E aí você mencionou que já tinha uma graduação antes de entrar na Unifesp, e aí na faculdade falou, bom, eu vou fazer um mestrado, depois no mestrado falou, bom, tem intercâmbio lá, então eu vou. Então, como que é esse processo de não sei o que vem pela frente, mas eu vou me jogar, eu não preciso esperar, eu não sei as possibilidades. Então, como que é aceitar isso e arriscar, sabe? Qual a sensação de falar, bom, eu vou fazer e pronto, vou me arriscar, mesmo carregando essa bagagem autodepreciativa, como você mencionou? Isso daí me fez lembrar de uma coisa que eu e um amigo meu do doutorado, a gente sempre brinca que o não a gente já tem, vamos atrás da humilhação. Então, eu penso sempre que tem 50% de chance de dar errado e 50% de dar certo. Então, por que não? Sabe? Quebrar a cara, a gente vai quebrar em algum momento da nossa vida. Mas, então, por que não tentar? Por que não fazer aquilo, sabe? E é muito doido, eu não sei explicar, sei lá, o que me carrega, assim, a tentar fazer as coisas. E, na verdade, esses tempos eu estava refletindo que, apesar de eu sempre não acreditar em mim, uma coisa que sempre me fez caminhar muito é o quanto os meus amigos acreditam em mim. Sério. Então, eu sempre me agarrei nisso também. Eu falava,
Não, beleza, eu não tô confiando em mim, eu não tô achando que isso vai dar certo, não. Eu tô pensando que vai dar ruim, tô nem aí, mas meus amigos estão lá. Vai, Laís, vai dar certo, vai, você consegue. Sei o quê? E aí eu vou, respiro, me seguro naquela ideia deles e vou, sabe? Porque é isso. O não se já tem. Vai, vai. Se der ruim, não adianta. Sempre tem alguém por você, independente. Se você não tem estrutura familiar, sempre tem alguém para você. E isso foi uma coisa que eu trabalhei muito dentro de mim. E eu tenho uma família assim, uma família sanguínea, eu tenho, lógico, mas a minha maior família nesses anos todos foram os meus amigos. E eu quero que, de alguma forma, todas as pessoas que estejam ouvindo, que tenham problemas com a família, que se sentiram sozinhos muitas vezes, se lembrem que vocês não estão sozinhos, a gente nunca está sozinho. E essas pessoas são nossa base, sabe? E são a base, às vezes, que a gente menos espera. Então, é isso aí, galera. Bora, porque vamos atrás do sim. Aí volta novamente na importância de escolher as pessoas com quem andar, né? Porque a gente Sim, e vai ter também, sempre alguém do lado. Então, escolher as pessoas que estão buscando os mesmos objetivos ou que te motivam a continuar caminhando, porque no momento que a gente desacreditar da gente, tendo alguém que acredita na gente faz total diferença. e assim, vai surgir alguém na sua vida que não vai te fazer bem ou vai te colocar para baixo, vai te prejudicar a sua autoestima, vai aparecer esse tipo de pessoa. E com o tempo a gente aprende a lidar com isso, porque infelizmente a gente é ser humano e, e a gente tem muitas falhas. Então, as pessoas podem falhar às vezes, ou não com a gente. Então, a gente tem que aprender a saber balancear. Quando a gente pode deixar outra pessoa influenciar na gente ou não. E eu digo, não é fácil, é com o tempo. Então, não se cobre também quando você confiar em alguém que não era para ter confiado. Aceitar o erro, aceitar a possibilidade de falhar já é um bom caminho, né? Porque a gente pode escolher confiar em alguém, mas a gente pode estar errado confiando nessa pessoa e aceitar, tá bom, é só não confiar novamente. Sim, a melhor coisa que a gente faz para nós mesmos é aceitar que a gente pode errar. Isso é uma das coisas mais difíceis que a gente aprende. Mais difíceis. E só Pode, aprende errando, né? exato. Oh, meu Deus, né? Por quê? A gente não lê o manual de instrução da vida ali, sabe? Não ouve o que as vozinhas falam pra gente. Olha, não faz isso, não faz aquilo. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. E por que a gente só não ouve isso? E segue? Não. Talvez o manual seja esse. Se arrisque, permita-se errar, permita-se falhar, permita-se tentar. Talvez esse seja o manual. Errando para poder aprender. Sim, verdade. De escolhas erradas, né? De pessoas, todo mundo passa, né? Seja amigo, seja relacionamento, seja família. É importante trazer esse assunto da família, de olha, se não tem base, você tem seus amigos, porque às vezes nem ser só de sangue basta, é o suficiente, né? A gente tem que ter uma relação, a gente tem que saber se cuidar. E aí, como seria um filtro de pessoas hoje, você vivendo, você errando, ter alguma coisa que você fala, bom, tem pessoas aqui que já não servem para a minha jornada, né? Como identificar essas pessoas que, de alguma forma, querem ajudar a voltar para o fundo do poço, se é que existem essas pessoas? Como identificar? Deixa eu dar um exemplo. Bom, eu vou dar um exemplo pela minha última experiência, então. Bom, tem um perfil de pessoa muito interessante que surgiu na minha vida mais de uma vez. Eu acho que
provavelmente todo mundo já teve essa pessoa na vida, que é a pessoa que quer te fazer se sentir culpada pelo que ela está sentindo. Essa é clássica. Então, a gente tem que estar muito atento a isso, de as pessoas que falam o tempo todo, você me deixou triste, você me magoou, o tempo todo. E você observar aquilo, será mesmo que eu magoei a pessoa porque eu fiz alguma coisa de errado? Porque, às vezes, você pode magoar alguém, mas pode ser por uma decisão que você se escolheu, entendeu? E geralmente essas pessoas que culpam a gente são pessoas que só se importam com os próprios sentimentos. Então, é muito esse tipo de perfil é muito comum, e as pessoas que têm muito coração, que estão ali sempre dispostas a ajudar os outros, é muito fácil elas caírem nessa. Muito fácil. Eu tenho uma área de pesquisa que me interessa muito, que a psicologia eu adoro. Eu acho que se eu tivesse tido mais tempo de vida, eu teria feito psicologia também. E é importante a gente se autoconhecer para descobrir que tipo de perfil a gente é e que tipo de perfil a gente atrai. Hoje, com todas as minhas experiências, conhecendo todas as minhas fragilidades, eu sei que eu já atraí muitas pessoas narcisistas para minha vida. E geralmente as pessoas narcisistas, elas procuram pessoas mais frágeis emocionalmente e pessoas que doam muito para as outras pessoas. Então, esteja atenta ao tipo de pessoa que você é. Se conhecer é muito bom, fazer terapia é muito bom. Eu acho que todo mundo deveria ter acesso à terapia, de preferência, as pessoas que não têm condições ter acesso à terapia de qualidade no SUS, ou nas universidades. Em São Carlos é muito boa essa rede de auxílio, porque tem muito estudante lá, o pessoal da pós-graduação sofre bastante também, e lá tem a Universidade de Engenharia, e as pessoas de exatas geralmente são umas pessoas muito que não expressam tanto os sentimentos, que não falam tanto sobre os sentimentos, e tem muito homem lá, né? E geralmente os homens têm muito problema em se abrir, e tanto que os homens têm a maior taxa de suicídio. As mulheres têm uma taxa grande de tentativa, porque geralmente a gente tenta com coisas mais, sei lá, tomando alguma coisa, mas os homens, quando eles chegam no fundo do poço, a chance do suicídio, né, ser realizado com sucesso é maior. Então, acho muito importante a gente tentar se conhecer, tentar se ajudar, porque terapia é uma coisa tão essencial, sabe? É tão bom a gente se autodescobrir e conseguir, mas é só com o tempo, é só com a experiência e observação. Então, eu tive que aprender muito a observar as pessoas, observar como que elas reagem às coisas que eu falo, às coisas que eu faço. Eu tive pessoas na minha vida que eu comecei a perceber que se incomodavam quando eu estava feliz. Tipo, quando eu estava rindo demais. Mas foi só com o tempo, só com a observação. Então, fiquem atentos às pessoas que estão na vida de vocês, porque isso é muito importante para a sua saúde mental, sabe? Saber onde parar. Porque tudo bem ter uma amizade que começou e agora precisa terminar. Tudo bem, são ciclos na vida. A gente pode abrir e fechar ciclos o tempo todo. O que a gente não pode é permanecer num ciclo de sofrimento durante muito tempo e, enfim, prejudicar a nossa saúde mental. E a importância de reconhecer a pessoa e não se mudar só para agradar ela. Vou deixar de ser feliz porque a outra pessoa está se incomodando. Mais fácil é afastar do que ficar se moldando e se moldando para agradar todo mundo. Cada pessoa tem seu jeito, aceita quem quer, melhora, claro, os pontos a melhorar, porque ninguém é perfeito, é uma constante evolução e aprendizado, mas ficar perto de gente assim não vale a pena, né?
Nossa senhora, já fiz tanto isso que não dá para pôr no cartaz. Mas tá bom, agora tá melhor. E hoje. Conhecer a própria biografia. Opa, pode falar, Fer. Você já continua rapidinho. E hoje, quando você olha para uma pessoa, quais 3 características te chamam a atenção para você falar, poxa, essa é uma pessoa legal para eu estar perto? Eu gosto muito de pessoas alegres, gosto muito. Então, quanto mais tonta a pessoa for, eu gosto. E gosto muito de pessoas, deixa eu ver, pessoas comunicativas que querem falar muito sobre diferentes assuntos, enfim, que querem compartilhar suas vivências. E outra coisa, são pessoas que se importam com pautas importantes na sociedade, sabe? Pessoas que se importam com o cuidado do meio ambiente, que se importam com respeitar as minorias, que têm boas escolhas políticas, isso é muito importante no cenário atual. Então, acho que é isso. Bom humor, boa comunicação e boa visão de sociedade, assim. São pessoas que valem a pena estar por perto. Muito bom, Laís. Eu acho que reconhecer a própria biografia, fazer as pazes, né, com a sua história, é só assim a gente consegue reconhecer o outro. E ao longo da sua fala, você falou de muitos ciclos adaptativos, né? E como está sendo se adaptar a um novo país, morar fora pela primeira vez? Como está sendo tudo isso? Meu, tá sendo incrível, assim, sério. Eu acho que eu tenho, hoje eu tenho a capacidade muito grande de me adaptar. Uma amiga minha que está aqui também, ela comentou isso comigo, e que eu tinha me adaptado muito fácil, e eu tô morando numa casa muito acolhedora mesmo. Eu tô morando com uma senhora que é latina também, ela veio para cá como refugiada na ditadura, e ela é espetacular comigo. E meu laboratório é espetacular, é tão bom você entrar num laboratório de pesquisa e ter tudo o que você precisa. Claro que eu, como cientista dentro da USP, tinha bastante acesso a tudo, bastante mesmo. Eu acho que em São Paulo, a USP é a universidade que mais tem acesso às coisas. Mas, por exemplo, tem aparelhos, sei lá, um HPLC, que é um aparelho para quantificar substâncias. Eu acho que lá na USP de São Carlos a gente tem 1 ou 2 que funcionam perfeitamente. Então, geralmente, quando você precisa usar, você tem que agendar com muita antecedência. E aí tem que abrir pedido para os reagentes, é muita burocracia, mas dá certo, dá bom. Só que aqui, por exemplo, tem um em cada laboratório, sabe? Então, você pensa como que é fácil ser cientista fora, sabe? Como que tem mais oportunidades, como a sua profissão é valorizada em outro lugar. E eu tô treinando muito falar inglês, porque era uma coisa que mexia muito com a minha autoestima, então, no começo eu ficava muito nervosa, mas eu entrei nos grupos de caminhada aqui, para sair com outras pessoas e conversar em outras línguas, mas uma coisa que está sendo incrível é se sentir, porque assim, a situação do coronavírus no Brasil estava me causando tanta ansiedade, estar num lugar de alguma forma mais tranquilo, onde as coisas já estão um pouco melhor, de, por exemplo, poder sair
para correr sem ficar com medo, é uma sensação tão indescritível, tão que nem quando eu cheguei aqui na primeira semana e eu fui andar de bicicleta num campo aberto e eu não estava de máscara, porque aqui a gente já está numa fase que a gente não precisa de máscara para estar na rua. Foi tão louco respirar ar sem a máscara. É muito doido, sério, é uma coisa tão simples, mas foi uma sensação tão incrível. Primeiro eu me senti como uma criminosa, porque eu tava sem máscara, mas depois disso, eu me senti, né, o alívio veio, assim. E uma coisa que eu fiquei impressionada é como as coisas aqui são organizadas da forma social, sabe? Tipo, como a desigualdade, existe um pouco de desigualdade social, mas é tão mínima. O governo está ali sempre dando ajuda para as pessoas, sabe? E tudo é tão organizado que você fica assim, poxa, mas por que não, por que lá não é assim? Por que a gente não aplica essas coisas? Por que a gente não faz isso? Porque a universidade não tem tanto suporte do governo, por que a educação não tem tanto suporte? E nem aqui, por exemplo, a escola para as crianças, sabe? Não tem essa divisão de rico estuda numa escola e pobre estuda em outra. Todo mundo estuda na mesma escola, todo mundo tem a mesma educação primária, sabe? Tipo, e o governo cobra os impostos conforme a renda da sua família. Então, por exemplo, quando você entra na faculdade, você quer cursar algum curso, o governo, se você tem menor condições, ele te dá maior suporte, ele fala, ó, tá aqui, pega esse dinheiro. Se você tem família rica, o governo fala, ó, a gente não vai te pagar porque vocês conseguem pagar, tá tudo certo. E, as pessoas, por exemplo, se você fica desempregado, o governo tá ali, sabe, te ajudando, vai te ajudar a arrumar um emprego, tá bem em cima, é muito louco o tanto que eles sabem o que todo mundo faz, o que todo mundo precisa, é incrível, assim, tanto que na primeira semana que eu cheguei, e eu me registrei na prefeitura como moradora, eu fui recebendo um monte de carta do governo, você quer fazer exame preventivo contra o câncer de colo de útero, você quer fazer isso, quer fazer aquilo, eu fiquei assim, gente, sabe, é muito louco você ver o quanto você pode ter um sistema onde as pessoas realmente são assistidas, elas não só estão ali jogadas e vai aí, se vira, meu filho. É muito legal. Eu tô realmente bem adaptada aqui e tô já sofrendo já de, ai meu Deus, tomara que quando eu volte as coisas sejam melhor no Brasil. E você pretende tentar continuar aí por mais tempo? Porque quando você fala de como é o país, como é a cultura, parece que você está encaixada num local onde está muito alinhado com o que você falou, que parece ser seu propósito, de querer fazer a diferença positiva na vida das pessoas. Meu, então, eu quero sim voltar para cá, se eu puder, porque quando eu terminar o intercâmbio, eu tenho que voltar e tenho que terminar meu doutorado e permanecer um tempo específico no Brasil. Quando a gente tem financiamento, a gente tem que permanecer um tempo. Mas com certeza vou voltar para cá e vou tentar uma posição de pós-doc. Já decidi, já na minha cabeça, já planejei que eu vou meter o louco. E, lógico, se não der certo, eu vou tentar também uma posição de pós-doc no Brasil, porque eu quero ser professora e cientista, então já é uma coisa muito clara para mim, então eu vou continuar nessa batalha, mas com certeza eu vou tentar tornar essa batalha mais fácil para mim e
E após isso, eu quero tentar fazer alguma coisa pelo Brasil, nem que seja à distância. Então, porque que nem agora, no último governo, a gente teve muito retrocesso com, com a política ambiental, com o cuidado com o meio ambiente, sabe? Principalmente quando a gente fala de agrotóxicos. Eu acho que, sei lá, a gente pode um dia conversar sobre isso. E foi um dos motivos de eu ter ficado com depressão. Então, eu quero muito ajudar a fazer a diferença no Brasil também, porque aqui é muito, é muita coisa. Por exemplo, aqui a gente tem alguns produtos de limpeza, por exemplo, que a gente não pode mais usar, porque prejudica o meio ambiente. Então, a universidade fez uma pesquisa e falou, olha, não pode mais usar cloro em casa para lavar as coisas, prejudica o meio ambiente, prejudica o, o rio que tem ali na cidade, e a universidade fez isso aqui na cidade que eu moro. E aí, os governantes falaram, não, beleza, não pode mais usar, então falem para a gente as opções que as pessoas têm, que sejam opções viáveis para todos. E aí, beleza, agora ninguém mais usa o produto que o pessoal falou, sabe? E as pessoas sempre separam lixo aqui, têm esse cuidado também, e estão sempre preocupadas em ajudar o meio ambiente, tanto que a Holanda é o país que mais tem bicicletas, tem a cidade que mais tem bicicletas no mundo, é aqui na Holanda. Então, é muito legal você ver que as coisas realmente podem ser aplicáveis, sabe? Eu quero muito ajudar as coisas ficarem melhores no nosso país. E uma das coisas que a gente precisa mudar para começar é a escolha dos nossos governantes. E lembrar que não só a economia é prioridade, é importante, é a coisa mais importante, tá, beleza, mas a gente tem outros pontos que a gente pode ser bom também, sabe? Mas para isso tem que ter bons governantes e tem que ter pessoas ali lutando de, olha, isso aqui tá errado, gente, vocês não estão vendo? Então, eu quero muito ser uma divulgadora disso, sabe? De informar a população de tudo que está acontecendo e que todo mundo saiba, tanto que eu trabalho muito com boca a boca, muito. Eu sempre falo muito sobre o meu trabalho, eu falo demais, eu acho que vocês estão percebendo. Então, eu sempre conto o que eu faço e sempre tento manter as pessoas informadas. Isso é uma coisa que a gente precisa melhorar muito no país. É por isso que a gente foi tão prejudicado pelas fake news nas eleições, né? Então, é isso, ó. Nem sei o que você me perguntou, já falei de tanta coisa. Ai, meu Deus. Não, mas é super importante trazer essa fala, porque é sua área de estudo, sua observação, você está vendo tanto que você mencionou que sofreu com isso, né? Então, trazer tudo isso. Você contou que está morando com uma refugiada, né? Como está sendo essa experiência de ser acolhida longe de casa, que seria o seu país? Gente, só um segundo, pode continuar aí. Ah, tá. Olha, tá sendo muito bom, porque ela já mora aqui já faz mais ou menos 20 anos. Então, logo que eu cheguei, eu senti a necessidade de me aproximar dela e ela me contou muito sobre como funcionam as coisas aqui na Holanda, que eu queria entender como funcionava a sociedade, como o governo age com as pessoas. Então, está sendo uma experiência maravilhosa de troca, e ela fala só espanhol e holandês, então eu estou aprendendo um pouquinho de espanhol também. Estou falando um pouquinho de portunhol, então está sendo muito enriquecedor, de verdade, essa experiência. Muito bom, Laís. Além disso tudo, sua jornada,
sua experiência. Nem sei o que perguntar, porque eu estou super encantada com tudo que você falou. Estou super feliz por tudo que você tem vivido. Já conheço pessoalmente um pouco da sua história, início da sua história. Então, para mim é muito enriquecedor estar ouvindo tudo isso e, principalmente, estar vendo você feliz, sabe? Eu acho que isso faz toda a diferença. E quanto à máscara, espero que em breve, né, quando for possível, experimente um pouco dessa sensação de liberdade que, como você falou, né, algo tão simples que faz falta, né? Faz falta a gente pisar na rua e ficar sem máscara, né? Nossa, sim, é muito louco, cara, você ter essa sensação de... E também, uma coisa que eu achei muito legal aqui é que realmente as coisas que o governo determina dão certo, sabe? Por exemplo, o lockdown, a gente teve um lockdown, parece que quase um ano de lockdown aqui, e deu super certo, sabe? As pessoas realmente respeitavam, o governo falava, olha, não pode estar na rua em tal horário, e eles realmente respeitavam, eles realmente faziam isso, e lógico, como em todo lugar, tem problemas, né, tem pessoas que vão contra as coisas, aqui tem pessoas também que acreditam que o coronavírus é apenas uma gripe, tem, né, tem extrema-direita aqui, que é bem difícil também, mas é muito legal ver a organização que rola, dá para ter organização, dá para cuidar das pessoas, só que precisa ter uma boa estrutura de governo também, para controlar as pessoas, né, tipo, para conscientizar as pessoas, isso é muito importante. Show, o Felipe está de volta? Precisei ir ao banheiro, desculpa, pessoal. Sem problemas. Laís, infelizmente a gente não tem todo o tempo do mundo para conversar, mas adoraria ficar aqui 4, 5, 10 horas com você. Eu também, adoro conversar. Eu amei toda a paixão que você demonstrou pelo seu trabalho, toda a importância que você trouxe, todas as falas. E só tenho a te agradecer. Você tem algum recado final? Você tem alguma sugestão de livro, de música, o que você quiser? Você tinha contado, né, que o seu sonho era ser cantora. E só para mencionar que ela canta super bem. Se quiser dar uma palhinha pra gente, fica à vontade. Não, obrigada. Bom, eu quero dar um recado para as pessoas que, assim como eu, vieram de uma situação não tão privilegiada, que ainda não conseguiram conquistar suas coisas, que têm medo, que têm insegurança. É aquilo que eu disse. Se agarrem em pessoas que acreditam em vocês, porque vai ter muitas vezes em que você não vai acreditar em você. Coloque na sua mente que você, a oportunidade, a chance de falhar e de dar certo é a mesma, então, por que não tentar? Coloque como prioridade a sua saúde mental, porque você é importante e você é especial para alguém, então nunca se sinta sozinho. E é isso aí. Se precisar de alguma coisa, pode mandar um zap. Eu ia perguntar justamente isso. Se você pudesse deixar um legado nas pessoas, qual seria? E eu acho que essa sua resposta de agora contempla muito bem essa pergunta. Sim, eu quero muito fazer a diferença no mundo, quero muito poder ajudar as pessoas, influenciar as pessoas para o bem, porque a gente tem que estar junto. Então, aquela frase que ninguém solta a mão de ninguém tem que ser vivenciada a cada dia, sabe? Porque só assim, principalmente como no Brasil, que a gente sofre tanto
o povo sofrido. Então, se a gente estiver junto, vai dar bom, sabe? Então, a gente tem que aprender a se unir, porque o povo unido move montanhas. Isso é muito importante. É interessante você falar disso, de que o Brasil, o povo é muito sofrido, e anteriormente, quando você falou de você estar no fundo do poço, eu ouvi uma frase hoje de que o fundo do poço para o brasileiro é só uma etapa. Então, tipo, todo mundo vai passar aqui pelo fundo do poço mais cedo ou mais tarde. Sim, a gente é muito forte por causa de todas as coisas que a gente sofre diariamente, né? E principalmente as pessoas que vêm da periferia. Eu eu vim da periferia também, mas de alguma forma sou privilegiada, porque, né, entre aspas, eu sou branca, né? Então, eu imagino o tanto de dificuldade que as pessoas da periferia, as pessoas pretas sofrem na sociedade. O nosso país ainda é muito preconceituoso, tem muito racismo, preconceito contra pessoas LGBTQI+, então é complicado. Esses dias eu estava refletindo que talvez eu não seja capaz, porque eu já tenho 32 anos, talvez eu não seja capaz de ver a sociedade brasileira realmente dar um salto, um mar grande, assim, na evolução que a gente precisa, mas eu espero poder colaborar com um pouquinho, né, colocar o meu grãozinho de areia ali na praia da evolução que a gente precisa. Você falou sobre privilégio e, embora você seja uma pessoa branca, você é mulher e sabemos que o Brasil é um país muito racista. Dentro da sua trajetória acadêmica, dentro da sua trajetória de pesquisa, isso te atrapalhou em algum momento? Teve alguma situação que isso foi prejudicial para você? Você deu a sorte de não se deparar com isso tantas vezes? Você tocou num ponto-chave mesmo. Apesar de branca, eu sou mulher e sim, eu já senti algumas vezes isso. Como mulher, geralmente, às vezes a gente passa por situações que as pessoas não confiam na nossa capacidade por ser mulher. Então, sim, eu já passei por isso algumas vezes. Eu acho que eu sou privilegiada demais pelo laboratório que eu tô, que é incrível, meu orientador, assim, é incrível, mas eu já tive algumas vezes, essa sensação das pessoas não te ouvirem porque você é mulher, sabe? E lá no laboratório é muito bom, porque eles se importam muito com isso, as pessoas que eu trabalho, meu orientador, meus colegas de trabalho, eles sempre estão ali, se a gente quer se expressar, quer falar, mas eu já senti algumas vezes isso de algumas pessoas do meio acadêmico, de, né, você é mulher ou você é uma pessoa emocional, porque eu sou uma pessoa emocional, de você não ser capaz de fazer aquilo. É complicado, né? E eu sempre penso nas pessoas que podem estar sofrendo mais que eu, assim. Então, sempre quando eu observo alguém que possa passar por isso, eu tento, de alguma forma, dar um suporte. Na Mas Holanda, você sentiu isso em algum momento? De você falar e não ter tanta voz por ser mulher ou por ser estrangeira? A gente sabe que o Brasil, em alguns países, é mais queimado do que em outros, mas ainda acontece da gente ainda não ser tão bem recebido no mundo inteiro. e agora a gente está passando um pouco por isso, né? Porque aparece muita notícia do Brasil aqui o tempo todo. E já me perguntaram várias vezes, é verdade que no Brasil ninguém se cuida pelo coronavírus? Teve uma pessoa que eu conversei e ela, eu falei para ela, não, mas eu fiquei 1 ano de quarentena em casa, foi muito difícil.
E ela falou, nossa, que bom ouvir isso, porque eu achei que ninguém se cuidava lá. Então, no começo, quando eu cheguei aqui, eu tive muito medo de falar que eu era do Brasil. Muito medo. Mas eu não passei por nada, por nenhuma situação ruim, e muito pelo contrário. Gente, uma coisa que eu acho incrível dos holandeses, incrível, tem a ver com o assédio nas ruas. No Brasil, eu não posso sair do meu prédio e andar 100 metros e encontrar com um homem na rua e, e ele não me assediar de alguma forma, verbalmente ou por olhar, enfim. Não, é muito difícil a chance disso não acontecer. Muito. Acho que não acontece muito na universidade, né? Na universidade não acontece. Pessoas da universidade já têm um olhar um pouquinho diferente. As pessoas fora da universidade é o tempo inteiro. Sério, tem dia que eu volto para casa tão irritada de não poder ter a liberdade de sair na rua. Às vezes eu nem que falo, mas e a roupa que você tava? Meu, teve um dia eu tava de calça de moletom, sabe, blusa de moletom, eu tava ali com o cabelo preso, tava, tipo, não tava nem um pouquinho sensual, assim, né? Que fala, tá andando, tá procurando, né? Que os homens mexem. Ai, eu odeio isso, mas enfim. E o cara me falou uma barbaridade, eu fiquei tão irritada, e aquilo me perturbou o dia inteiro, porque eu fiquei com ódio. E aqui não tem isso. Eu não senti uma vez um holandês me olhar. Uma vez. Nossa, Eles que não. sensação de liberdade. É incrível, sai incrível. Eles não olham para você. Tipo, não olham. Uma colega minha que mora aqui já faz uns anos, que ela é casada com um holandês, ela me disse, nossa, eu me senti muito estranho no começo, eu achei que eles me achavam feia, porque ninguém olhava para mim. Mas depois que eu percebi que eles respeitam muito, né? Então, aqui na Holanda tem mais igualdade entre os sexos. E você percebe em tudo isso. Tanto que na universidade, tirando o meu professor, né, que é a posição maior ali, todas as pessoas do laboratório que eu vi, que tem ali um cargo de liderança, que tem uma responsabilidade no laboratório deles, são mulheres. E eles, nossa, é muito diferente, gente. É tão insano. Por exemplo, sei lá, você está numa roda de conversa, acontece muito isso no Brasil. Está numa roda de conversa e quando a mulher vai falar, alguém corta ela. Um homem corta ela, né? Para ser mais preciso. E, meu, isso não acontece aqui. Não acontece mesmo, é incrível. E, lógico, tem exceções no Brasil. Nossa, no meu laboratório tem pessoas incríveis, assim, e eu sempre vou percebendo, sabe, que nem eu tenho um amigo que eu amo de paixão no meu laboratório, que eu sempre reparo isso nele, que eu começo a falar, que eu começo a explicar alguma coisa, ele, né, ele entende, é a hora dela falar, meu, isso é muito massa, se sentir livre, não se sentir, sabe, com medo, que nem na primeira semana que eu cheguei aqui, eu fui encontrar com uma moça para comprar a bicicleta dela, e era 8 da noite, mais ou menos. Eu falei para ela, olha, cuidado para voltar para casa, me avisa, porque eu vou ficar preocupada. E ela falou, não, tudo bem, fica tranquila aqui, que aqui é tranquilo, eu posso andar na rua tranquila. E eu pensei, meu Deus, que sonho, né? Então, isso é uma das coisas que eu tô achando incrível aqui, que a gente é vista mais, né, de forma igualitária ali. Os homens enxergam a gente de melhor. Independente de eu ser latina ou não, eles realmente respeitam e te ouvem. Eu tive muitas experiências de homens perguntarem sobre o meu trabalho e você vê que a pessoa realmente está interessada no que você está falando. É muito legal isso.
Sensacional. Sim, ai meu Deus. Por É, quê, né? é interessante você trazer esse relato, porque me dá ainda mais esperança na humanidade, porque, infelizmente, a gente procura a nossa bolha, e hoje dentro da minha bolha essas coisas não acontecem, mas a gente sabe que quando tá no bar, tá olhando numa praia, tá em algum lugar, a gente vê as outras pessoas fazendo, a gente presencia esse tipo de situação, e é extremamente triste, né? Porque gera uma bola de neve. Aí gera um ódio em ti, que aí você faz com que você fique desconfiada de outras pessoas. Aí as outras pessoas que vêm com bondade começam a receber desconfiança de tanta gente que aí ela começa a ficar só na dela. E aí não fica nem aí em passar a sua informação para frente. E aí gera uma bola de neve negativa. E é importante você trazer esse tipo de história para mostrar que tem como todo mundo viver livre, todo mundo viver feliz, sem medo de sofrer qualquer coisa, né? Principalmente as mulheres. Sim, sim. E eu quero deixar bem claro que em nenhum momento eu tô, enfim, cuspindo no prato que eu comi, depreciando meu país, muito pelo contrário, porque aqui na Europa também tem países que tem muitas coisas, né, ruins também, mas é lógico que não tem como eu observar o como a gente podia ser melhor em algumas partes, sabe? Em algumas coisas da sociedade. Então, que nem a Holanda, eu acho que foi o primeiro país que aprovou o casamento LGBTQI+, sabe? Então, tanto que Amsterdã é meio que um marco, assim, para as pessoas LGBT. É muito seguro para eles viverem lá, enfim. Aqui também o governo acolhe muito bem as mulheres que sofrem violência, acolhe mesmo. E para vocês terem noção, a maior parte da violência e dos acolhimentos são de pessoas de estrangeiros, porque está instaurado ainda nas outras culturas mais violência contra a mulher do que de parte dos holandeses, sabe? Então, eu sempre observo as coisas que no nosso país podia estar melhor, que a gente ainda tem que melhorar como sociedade, a gente tem que olhar para nós e pensar por que a gente tem esse tipo de comportamento, o que a gente faz para melhorar isso. E eu sei que não tem como fazer uma coisa extrema e falar, não, a partir de hoje, nenhum homem vai assediar uma mulher na rua. Não tem como. Então, a gente tem que fazer isso, iniciar isso nas nossas bolhas mesmo. E na universidade, sim, a gente está dentro de uma bolha muito discrepante, assim, com a sociedade, mas a gente precisa começar a ensinar as outras pessoas, sabe? Mesmo boca a boca, sabe? Tipo, ver um amigo ali assediando uma mulher na rua, pô, cara, não faz isso, sabe? Se uma mulher falar para um homem no Brasil, pô, não faz isso, o cara vai dar risada e vai falar, não sei o quê, mas se outro homem for e falar, olha, não faz isso, não trata a mulher desse jeito, não enxerga ela desse jeito, e se a gente não fizer isso aos poucos, a gente nunca vai evoluir, sabe? Nunca vai chegar ali o lugar onde a mulher possa se sentir segura na profissão, de andar na rua, de realmente ser olhada como outro ser humano ali no mesmo nível. É uma missão muito difícil para nós, né? Uma coisa muito difícil. A gente superar o racismo, superar o preconceito, superar o machismo, acho que são coisas que são muito difíceis de ser trabalhadas, mas não impossíveis. E tem que ter pessoas que queiram ajudar, queiram fazer a diferença. E a gente tem que vestir a nossa roupa de batalha e falar: hoje eu posso fazer um pouquinho para a minha sociedade, hoje eu posso fazer um pouquinho para os meus amigos pretos, para os meus amigos LGBTQI+, para as minhas amigas mulheres, hoje eu posso fazer alguma coisa. Então, a gente tem que botar isso em mente, que cada dia a gente pode ajudar, colocar ali um grãozinho de areia, sabe? É isso, gente.
bora lá. Às vezes só mostrar, só compartilhar alguma coisa, alguma informação já é o suficiente para desencadear uma reação maior, né? Sim, sim, muito importante. É que nem a gente brasileira é muito alegre, né? A gente tem muitas brincadeiras e muitas brincadeiras de mau gosto. Então, isso é uma coisa que a gente tem que sabe, falar, olha, essa brincadeira não é legal, olha, tenta enxergar de outro jeito, sabe? Influenciar, botar ali a mão na massa. Lógico, não parecer invasivo, ser respeitoso, porque todo mundo tem as limitações, a nossa sociedade tem muitas limitações, tem muita coisa cultural também. Eu não sei se vocês assistiram Big Brother, mas eu sou uma pessoa um pouquinho alienada, tá? E aconteceu muitas coisas que vieram à tona, que teve um assunto que veio muito à tona, que foi um comentário de um dos participantes sobre o cabelo do outro, sabe? E ele falava, mas eu sempre falo isso, ou, eu não falei isso por maldade. Tipo, a pessoa entender o porquê que o outro se sente incomodado, porquê que o outro sofre com comentários e meu, sério, a gente tem tanta coisa que a gente pode fazer, e quando eu penso em tudo isso, eu quero ajudar em tudo, sabe? Quero ter mais vida. Ai, meu Deus, por que que o dia só tem 24 horas, né? Ai, mas enfim, tem tanta coisa legal que a gente pode fazer pela nossa sociedade, gente. Tanta coisa legal. E, e sério, o ponto base que eu espero que ano que vem a gente consiga resolver é a nossa liderança. Quem a gente vai colocar ali para representar a gente. Isso é muito importante, porque vai definir como que a sociedade vai se movimentar naqueles anos. Espero que dessa vez a gente faça boas decisões e que menos pessoas sofram, né, no processo, porque acho que esses últimos 4 anos foi muito difícil para muita gente mesmo. Para ajudarmos a sociedade, qual você acha que deva ser o primeiro passo que cada indivíduo poderia dar? Qual o primeiro passo que cada pessoa poderia dar para começar a entregar algo melhor para o outro? É aquilo que eu falei, todos os dias tentar ajudar em alguma pauta, sabe? Observar as pessoas e, e tentar ajudar por exemplo, como aquilo que eu citei de um homem, tentar ajudar um homem a ser melhor, sabe? Por exemplo, você ter um avô, por exemplo, que teve uma cultura diferente e faz algum comentário maldoso que ele acha que é normal e falar, não, agora a gente enxerga as coisas desse modo, sabe? Plantar ali a sementinha do bem, de uma forma leve, de uma forma que as pessoas entendam a importância, porque também se a gente for agressivo, também não funciona muito, lógico. Eu sei que às vezes dá vontade, né, de falar, meu, você não aprendeu isso não, sabe? É tão óbvio. Então, ter paciência com as outras pessoas e plantar sua sementinha do bem todos os dias. Acho que esse é o primeiro passo. Porque entender que o outro tem pontos a melhorar, mas a gente também tem. Então, a gente plantando a nossa sementinha do bem nas pessoas, a gente planta na gente também. Então, a gente evolui junto. E a gente ajuda a sociedade a evoluir. Mágico. Foda, né, gente?
complicado. Mas é isso. É isso, Laís. Como você disse, né? Plantar um pouquinho todo dia e entender que você também, né, precisa ser plantado, que você precisa também se olhar, se corrigir, né? Porque muitas vezes a gente foi criado também com pautas, tendo comportamentos que não são legais. Né? Porque é muito fácil também apontar no outro, mas tem que olhar para dentro, tem que se entender, tem que entender que às vezes uma palavra, um hábito, uma coisa, não é só entre amigos, né? Porque você repete padrões na sua vida. O que você faz aqui, você repete. O que você faz no trabalho, você repete em casa. O que você faz em casa, você repete no trabalho. E assim vai indo. Adoraria, como eu disse, conversar com você mais tempo. Foi muito proveitoso. A gente aprendeu muito, tenho certeza. Eu, pelo menos, aprendi muito. Foi muito interessante entender toda a sua jornada, entender suas histórias. E, sério, um prazer imenso te receber. Agradeço imensamente. Nossa, eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui com vocês, compartilhar um pouco da minha história. Eu espero que alguém que ouça isso eu possa colocar um pouco aquela coisa que eu falei, de alguém pôr a carga em você, que eu possa, nem que seja 10% de carga, que eu possa ajudar alguém com essa conversa que a gente teve. Sem dúvida. Muito obrigado, Laís, pelo seu tempo, pela sua história, por mostrar aqui toda a sua trajetória. Eu espero que para as pessoas que nos assistiram e que vão nos assistir, pegue esse exemplo de tanta disciplina, tanta força e faça o que você sugeriu, né? Se recarregue um pouquinho e coloque isso nos sonhos delas, coloque isso em ações boas para a sociedade, para que a gente consiga viver cada vez melhor, seja a nossa própria vida e seja a vida para o outro e para com o outro, né? Então, muito obrigado, Laís. Foi incrível conversar com você, sério, sensacional a sua história, toda a sua trajetória, todos os desafios que você venceu. Muito obrigado pela sua disposição de estar aqui compartilhando conosco. Imagina, Felipe, como eu disse para a Sá, foi um prazer imenso. E é isso, continuemos a nadar e que o universo nos dê muita força e que a gente possa colaborar para uma sociedade melhor. É isso aí, vamos em frente. Essa foi a Laís Silva e esse é mais um episódio do Desconhecidos Podcast. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente.